cremos em ti, cremos no teu poder. Aleluia! Cremos no Senhor, cremos no poder dEle, cremos na Sua palavra. Se Deus disse, irmãos, está feito. Não há nada e nem ninguém que possa se levantar para mudar essa realidade. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. Se Deus falou, está feito. Amém? Glória a Deus. Senta um pouco. Boa tarde a todos, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui. Esse é mais um culto de celebração. E pode ter certeza que essa é uma tarde sobrenatural. Certamente, irmãos, nós sairemos daqui bem diferentes, porque nós iremos nos expor a uma palavra poderosa, a qual é poderosa para salvar, transformar, mudar as nossas vidas. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Eu queria começar orando pelas pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana, ou estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Nós só queremos orar pela sua vida. Temos algum aniversariante? Glória a Deus, pastor Bruno, que bênção. Nascimento, novo nascimento. Glória a Deus. Você se alegra com a vida do pastor Bruno? Ele aqui é o pastor da igreja do Verbo da Vida, Monte Alegre, irmãos. É uma grande bênção para nós, tá? Estenda suas mãos para ele, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Bruno, esse homem que tem sido uma bênção, Senhor, uma referência para essa geração. Nós queremos, Pai, declarar nessa estação que está se iniciando hoje na vida dele, uma estação frutífera de paz, de alegria, de colheita, de muita prosperidade em todas as áreas da sua vida. Pai, nós queremos declarar, Senhor, que esse homem certamente ele irá impactar essa geração assim como tem impactado até aqui. E em nome de Jesus nós queremos declarar um nível maior de unção na vida dele, de graça, de sabedoria, para que ele possa, Senhor, conduzir todas as pessoas que você confiou para que ele conduzisse nesse tempo. No nome de Jesus, Pai, nós queremos consagrar a vida dele a você essa tarde. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Uma salva de palmas para o pastor Bruno, que é um presente especial da nossa igreja. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Verbo News está no ponto de produção. Fica aí ligado para você não perder nada da nossa programação semanal. Glória a Deus. Você anotou tudo aí? Glória a Deus. Queridos, eu queria destacar aqui, que foi dito no Verbo News, sobre o Prospere. Acontecerá do dia 1 ao 3 desse próximo mês, próximo final de semana. Tá? Então você ainda pode adquirir seu passaporte. Eu te aconselho a passar o final desse culto lá no balcão de informações. Adquirir seu passaporte, já estão limitadíssimos, tá? Então não fica de fora dessa grande oportunidade. E nossa igreja, queridos, ela está crescendo no que diz respeito a muitas áreas. E nós também não podemos deixar essa área da prosperidade da nossa vida ficar para trás. Amém? Então há uma necessidade de nós estarmos aqui mesmo nos expondo nesse tempo a essa palavra, uma palavra bem específica, que vai tocar não somente a sua área financeira, mas todas as áreas da sua vida. Então eu aconselho você a passar lá no balcão de informações, adquirir seu passaporte hoje, não deixa para depois, e certamente serão dias de céus aqui na terra, e você certamente vai ser alcançado por essa palavra poderosa. Amém? Onde estão as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está aqui na nossa igreja, eu queria pedir por gentileza que você ficasse de pé no seu lugar para que todos possam te conhecer e dar a devida saudação que você merece. Temos algum visitante essa tarde? Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos passar agora para adorar o Senhor com os nossos bens. Vamos falar de dízimos e ofertas. Você se alegra com isso? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Nós temos aqui algumas instruções no que diz respeito às ofertas. Dízimo, nós sabemos, queridos, que é 10% daquilo que chega como os rendimentos, né? A oferta é segundo aquilo que está proposto no nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta acerca disso. Ele diz: olha, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O versículo 7, ele diz assim: olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá.
com alegria. Sabe, queridos, que todas as vezes que nós falamos aqui de dízimos e ofertas, nós não temos que encarar isso como um fardo ou como um peso, mas como uma grande oportunidade que Deus nos dá. Uma oportunidade, queridos, de demonstrar a nossa gratidão a Ele. Uma oportunidade de demonstrar para Ele a nossa fidelidade. Uma oportunidade, queridos, de nós sondarmos o nosso coração e ver qual o percentual que nós temos dado ao Senhor daquilo que tem chegado às nossas mãos. E sabe que na maioria das vezes quando se fala em percentual, não está falando algo ligado diretamente à quantidade que você oferta, mas sim da forma com que você oferta. E isso é muito importante para Deus. A Bíblia fala, irmãos, claramente aqui no versículo 7, ele diz, olha, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. E ele diz, olha, não com tristeza. E é um forte sinal para nós, queridos, que quando nós temos essa oportunidade de ofertar, de dizimar ao Senhor, nós não temos que vir com tristeza, nem tampouco por necessidade, porque a Bíblia vai dizer que Deus ama aquela pessoa que dá, o doador que dá com alegria. Amém? É uma oportunidade também de nós expressarmos a nossa alegria e glorificar a Deus por meio dos nossos bens. A Bíblia fala em Provérbios para nós honrarmos o nosso Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. E há uma consequência, queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, uma consequência quando nós andamos na fidelidade ao Senhor, porque a Bíblia também vai falar em Provérbios, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. No versículo 11, do mesmo contexto aqui, de 2 Coríntios, ele diz assim, olha, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por meio do vosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Querido, seria um pensamento muito pobre da nossa parte pensar que as riquezas que chegaram até nós teriam que parar em nós, ou simplesmente alcançar as pessoas que estão próximas de nós. Não, queridos, é um transbordar da parte de Deus nas nossas vidas, que vai alcançar as nossas vidas, as pessoas próximas de nós e pessoas que estão aí pelas nações. Porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizimar, de ofertar na casa do Senhor, esse dinheiro não fica só aqui nessa igreja. Esse dinheiro é bem administrado, nós cuidamos das instalações do templo, mas também é enviado para pessoas que estão aí pregando o evangelho nas nações aqui fora. Nós sustentamos missionários, pessoas que têm essa incumbência da parte de Deus de pregar a palavra aí fora. E a nossa igreja, queridos, ela é altamente comprometida nessa visão missionária. E eu queria que com esse entendimento, entendendo que as riquezas que chegaram até você não tem que parar em você, mas tem que ter um transbordar. Nós somos enriquecidos em tudo para toda generosidade, é o que a Bíblia diz. E por meio de tudo isso é tributado graças a Deus. Eu queria que com esse entendimento você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta. Se você quer fazer por meio de dinheiro em espécie, nós temos envelopes aí, você pode estar fazendo por meio de dinheiro em espécie, os envelopes estão aí na cadeira que está à sua frente. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as tesoureiras, você pode estar fazendo também por meio dos cartões. Se você quer fazer por meio do Pix ou do QR Code, aqui no nosso telão tem a chave Pix e o QR Code. Você que está em casa, você pode participar desse momento, você pode apontar o seu celular para a câmera e para a tela do seu aparelho eletrônico e fazer por meio do QR Code, ou se preferir usar a chave Pix. Tá? Nós temos várias formas de poder honrar, de dizimar, de poder ofertar, de expressar a nossa alegria no que diz respeito a esse momento tão solene e que também faz parte do culto. Amém, queridos? Você já separou seu dízimo da sua oferta? Levanta o teu envelope, levanta a tua mão, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de expressar a nossa alegria no que diz respeito, dizimar e ofertar na sua casa. Pai, nós fazemos isso com muito entendimento, Pai, porque nós sabemos que tudo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, aquilo que tem chegado às nossas mãos, foi o Senhor, Pai, que nos deu, foi o Senhor, Pai, que nos fez prosperar, é o Senhor, Pai, que nos dá todas as oportunidades para que nós possamos, Senhor, prosperar nessa terra. No nome de Jesus, Pai, nós queremos apresentar cada dízimo, cada oferta a você e nós queremos consagrar, Pai, todos os dízimos e todas as ofertas essa tarde. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Saia do seu lugar, venha ofertar e dizimar com alegria. Ele é todo poder. Aleluia. O Senhor é bom, amém, gente? Amém. Você veio adorar o Senhor? Você está com expectativa? Glória a Deus. Sempre que nós nos encontramos, a gente precisa estar com expectativa daquilo que vai acontecer. Sabe, o Senhor está pronto. O Senhor gera ambientes e nós precisamos muitas vezes nos conectar com aquilo que vai acontecer. Nós viemos aqui adorar o Senhor, certamente você já falou com Ele, você já orou ao Senhor, mas eu queria te despertar a esse tempo, te trazer
uma visão de que nós não podemos estar dispersos. A gente precisa estar conectado com aquilo que Ele tem disponível para nós. O fato é que Deus quer nos fazer prosperar em todas as coisas, mas nós precisamos andar em uma consciência que isso é uma verdade, porque a palavra diz, porque a palavra nos revela isso. A gente precisa estar conectado com aquilo que vai acontecer essa tarde, gerando uma expectativa. Eu não vou sair daqui do mesmo modo. Talvez você tenha entrado aqui com uma necessidade, e a doutrina da palavra pode mudar a estação da sua vida. Aquilo que a palavra diz pode mudar a sua rota. Uma convicção no que a palavra diz. Porque de repente você tem andado naquilo que você acha, naquilo que são conceitos que você tem carregado ao longo de uma vida. Mas você precisa ficar com aquilo que a palavra diz. Você pode falar com o Senhor. Você pode dizer ao seu respeito, a respeito da sua própria vida, dizendo: Senhor, eu não quero sair daqui do mesmo modo. Eu sei que há uma prosperidade para vivermos. Nós sabemos que é a tua vontade, nós sabemos que o Senhor projetou dias. O Senhor tem cuidado de nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado por esse lugar que nós temos para congregar. Obrigado pela liderança que temos. Obrigado pela nossa casa, que é a sua casa, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação da tua palavra que mudou a história da nossa vida. Obrigado por Jesus, Pai, que mudou a nossa eternidade. Obrigado pelo teu Espírito Santo dentro de nós, nos ensinando a respeito de todas as coisas. Obrigado pela tua unção que está aqui operando nesse lugar. E eu declaro em nome de Jesus que eu não sairei daqui do mesmo modo. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum dos meus irmãos sairão daqui do mesmo modo que eles entraram. Eu declaro áreas das suas vidas sendo refrigeradas, conceitos sendo transformados pela tua palavra. Uma nova estação de rompimento, de crescimento, de avanço nas suas casas, nos seus ministérios, nas suas famílias, nas suas finanças. Eu declaro, Pai, o Senhor operando eficazmente, a tua palavra construindo coisas em nossas vidas essa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Gente, muito obrigado. Moisés, fica com a gente. Muito obrigado. Glória a Deus. O Senhor é bom. Vocês estão aqui? Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus por esse ambiente de fé, de unção. Nós não estamos aqui simplesmente para ouvir algo de sabedoria humana, mas a gente veio aqui para desfrutar de um ambiente que o Senhor preparou para nós. E a gente precisa se conectar. Deixa lá fora tudo aquilo que você não conseguiu resolver até aqui. Se conecta com a palavra, se conecta com as verdades da palavra. Saiba que o que vai mudar a nossa vida são as doutrinas da palavra. Nós precisamos estar firmados naquilo que a palavra diz, não naquilo que nós achamos, não naquilo que muitas vezes a gente tem aprendido lá fora. Muitas vezes aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós. Às vezes a gente precisa comparar aquilo que a gente carregou até aqui com aquilo que a palavra diz. Doutrinas existem muitas, e elas são extremamente sutis. E a gente de repente vai pegando aquelas doutrinas, a gente vai trazendo para as nossas vidas, e a gente vai vivendo algo que não tem relação nenhuma com a palavra. Mas aquilo se tornou tão forte para nós. Por quê? Porque foi uma construção que foi feita. E aquilo é uma verdade absoluta que nós carregamos. Doutrina, ela entra sutilmente. Tem um texto lá em Apocalipse, não é sobre isso que eu vou falar, mas há uma inspiração no meu coração para tocar sobre isso.
um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Jesus diz assim: olha, tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja o que Jesus está dizendo. Ele disse: olha, ao seu favor eu tenho que, quanto às práticas dos nicolaítas, eu não aprovo, e você também não aprova. Diga doutrina. Existe uma doutrina que Jesus aprova. Ele diz: olha, tem algo que está pesando ao seu favor. Você está no meu time quanto a isso. Mas lá no versículo 15, diz assim: além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Percebe que, do mesmo modo que nós podemos andar segundo aquilo que Jesus crê, segundo aquilo que Jesus estabelece, segundo aquilo que o Senhor quer que a gente creia, do mesmo modo que nós podemos andar assim, podemos andar contrário. Ele diz: olha, existe um grupo que apoia esse tipo de pensamento, esse tipo de doutrina enganosa, que não entra, e eles não aceitam. Não, eu vou pensar assim porque é o contrário de Jesus. Não é o pensamento de quem acata um pensamento errado ou uma doutrina errada. Não faz de forma proposital. Muitas vezes são coisas que vão entrando de forma sutil, conceitos que nós vamos aderindo de maneira sutil, sem perceber. Veja lá em Gênesis capítulo 3, você vai entender o que eu quero dizer. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que questionou a mulher, a serpente questionou a mulher: então isto foi mesmo o que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? A serpente está fazendo uma pergunta a Eva, e ela disse: ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse que deles não comereis, nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Você consegue perceber a mulher tensa nessa conversa? Você consegue perceber como Eva está nervosa? Não, porque ela não está. É uma conversa tranquila, está tudo bem. Mas um conceito contrário à palavra está sendo estabelecido, e vai conduzir o homem a um lugar de morte, porque é contrário àquilo que Deus estabelece, é contrário àquilo que Deus concorda. Por que eu estou iniciando dizendo isso a você? Que a gente precisa aprender a concordar com a palavra. Essa é uma decisão que a gente precisa tomar. E muitas vezes essa decisão vai requerer de mim e de você um empenho, um esforço, porque nós temos uma bagagem que nós carregamos ao longo de uma jornada. Mas agora nós precisamos olhar para a palavra e dizer: eu preciso conhecer as verdades da palavra. Como eu tenho vivido, o que eu tenho carregado, o que eu conheço, o que a palavra diz. Eu preciso conhecer o que a palavra diz, para que eu concorde com a palavra. E à medida que aquilo que eu creio, aquilo que eu penso não concorda com a palavra, eu preciso ter um coração pronto para deixar aquilo fora. É uma decisão. É uma decisão do nosso coração, conhecer, praticar, viver. Eu lembro que, por falar em decisão, eu lembro que há muito tempo, há uns 18 anos, na realidade eu não gosto de falar sobre essa parte de idade, de tempo, porque aí às vezes começa uma confusão, a gente vai falando, primeiro começam sorrindo, depois vão dizendo: não pode, ele não tem essa idade não, ele só tem 18, ou só tem 20, no máximo 22 anos,
Ó, já começaram a sorrir. Aí depois começa a confusão. Isso tem uns 18 anos. Eu ouvi algo, existe coisas que marcam a nossa vida, né? E eu estava em um curso de formação e ouvi um coronel dizer algo marcante. Ele disse, olha, um disparo de arma de fogo começa aqui. Nessa arma, na boca dessa arma. Na boca desse cano. Mas ela pode terminar em um tribunal. Começa aqui, mas pode terminar em um tribunal. E eu fiquei com aquilo, sabe? Eu disse, rapaz, essa frase é boa. E eu fiquei com aquilo para mim, eu disse, rapaz, então, qual é o segredo? A gente precisa aprender a tomar boas decisões. A gente precisa aprender a decidir pela palavra. Eu tenho amigos que foram negligentes quanto a isso. E eles chegaram frente a frente com o juiz. Tem um deles que falou para mim assim, William, ele teve um processo, e esse processo dele levou muitos anos para ser julgado. E aí quando ele tinha 3 anos desse processo acontecendo e nunca chegava no final, ele disse que teve uma das audiências que ele chegou para o juiz no intervalo, e aí as audiências eram canceladas, e eram remarcadas, e é tudo muito longo. E ele disse que nessa época o processo estava ocorrendo há 3 anos, e ele disse que não aguentava mais. E ele disse isso para o juiz. Ele disse, doutor, eu não aguento mais. Se o senhor puder, me julgue logo. O que o senhor puder para agilizar, seja me condenando ou me absorvendo, mas eu não aguento mais. E quando ele falou isso, o processo tinha 3 anos, ainda levou mais 1 ano para ser julgado, graças a Deus foi absorvido. Mas é uma decisão, muitas vezes não sendo a melhor decisão. Eu estou contando tudo isso para você, para dizer, decida saber o que a palavra diz. Nós não podemos viver de maneira aleatória, achando que uma forma aleatória de viver vai nos conduzir ao lugar que Deus quer. Não é uma decisão nossa. A decisão de saber aquilo que a palavra diz, de conhecer. Jesus lamenta a falta do conhecimento. Nós podemos ver isso em um texto que está lá em Lucas, no capítulo 19, se você puder anotar ou puder abrir. Lucas capítulo 19, versículo 41. Eu não vou ler o texto todo, mas você pode anotar do 41 ao 44. O texto vai dizer que no versículo 42, por exemplo, ele diz que, se tu conhecesses, não, no 41, quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela. Qual é o motivo do choro de Jesus? O versículo seguinte diz, dizendo, se tu conhecesses também. Percebe que há uma falta de conhecimento? E aí se você seguir no texto, você vai ver que no versículo 44, ele vai dizer, olha, também lançarão por terra, tu e os teus filhos, que estão dentro de ti, não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tivestes com a visitação de Deus. Mas o que eu quero tirar desse texto? O fato de não conhecerem, de não reconhecerem, nisso há um prejuízo. Jesus está chorando, olhando aquela cidade, olhando Jerusalém. Ele diz, você não conhece, você não reconhece. Nós como filhos, não podemos andar assim, sem conhecer, sem reconhecer aquilo que o Senhor deseja fazer, inclusive através de nós. Temos um chamado, temos uma vida aqui, e temos algo que o Senhor projetou. A Bíblia diz que antes mesmo de nascermos, Jeremias fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, o salmista fala sobre isso. Antes de nascermos, dias foram projetados para vivermos. E muitas vezes nós não temos vivido esses dias e lançamos até a culpa sobre o Senhor. Não, é assim o jeito que Deus quer. Mas nós conhecemos o que Ele quer? Ou nós vivemos achando algumas coisas?
Eu queria falar essa tarde sobre prosperidade. É um projeto de Deus para nós. Deus projetou prosperidade em nossas vidas. Temos andado muitas vezes fora desses conceitos em áreas das nossas vidas, porque nós cremos em coisas que nós ouvimos durante tanto tempo, mas que não são coerentes com a palavra, mas nós temos acatado. Conceitos quaisquer, temos acatado. Falou em prosperidade, o tema ou a palavra parece assustar, mas é projeto de Deus. E talvez quando você fala sobre isso a uma criança, ela rapidamente entende, ela acata, mas parece que quando nós fomos crescendo, parece que esses conceitos foram sendo roubados. Eu ouvi algo esses dias e eu achei muito interessante, importante inclusive, eu quero passar para vocês. Disse que um estudo foi feito, uma pesquisa nos Estados Unidos foi feita com crianças. Pegaram essas crianças e repetiram esses mesmos testes, o grupo de crianças com 5, com 10 e com 15 anos, ao longo desse período. Pegaram aquele grupo de crianças e aos 5 anos de idade, fizeram testes para conferir o coeficiente de inteligência daquelas crianças, a capacidade delas. E no primeiro teste, aos 5 anos, o grupo teve 80% do grupo teve um excelente aproveitamento, lá em cima, excelente, capazes. Passados 5 anos, agora as crianças com 10 anos de idade, as mesmas crianças, quando passam pelos mesmos testes, antes 80% tiveram uma aprovação muito alta, agora apenas 40%. Passado mais 5 anos, aqueles agora adolescentes, passam pelos mesmos testes, e o aproveitamento daquele grupo ficou em apenas 12%. E o resultado da pesquisa, o entendimento que eles tiveram é que ser incapaz se aprende, muitas vezes por aquilo que vai ouvindo. Esse menino não é bom, esse menino não aprende rápido, esse menino é como o pai dele, a família dele é pobre. Não, esse menino não é muito inteligente, essa menina tem a voz feia, e aquilo vai sendo perdido, a capacidade vai sendo perdida por aquilo que nós vamos ouvindo. E às vezes essa tem sido a nossa realidade, pessoas extremamente capazes, porque o Senhor nos fez assim, mas que vão perdendo a capacidade por aquilo que vai ouvindo. A doutrina que vai entrando, que não é coerente com a palavra, vai roubando a capacidade que nós temos. Uma capacidade que é divina, uma capacidade de fazer bem, uma capacidade de avançar, de crescer, de produzir. Foi o Senhor que nos deu essa capacidade. E nós precisamos aprender ao longo da doutrina da palavra, aprender que a gente precisa inclusive reconhecer isso, em tudo que fazemos. Eu tenho uma trajetória de sucesso, você deve dizer isso para você em toda manhã. Ou sempre que você for deitar, ou sempre que você tiver a oportunidade, você vai precisar reconstruir conceitos pela palavra. Eu sou capaz, o Senhor me habilita, nas minhas mãos vão passar muito dinheiro, eu não tenho problema com o dinheiro do mesmo modo que o Senhor não tem. Isso é prosperidade, é nós crescermos em um conceito que é da palavra. Porque esse assunto dinheiro, porque esse assunto prosperidade, embora a prosperidade vá alcançar tantas áreas da nossa vida, de fato todas, foi o que o Senhor projetou. O Senhor não projetou derrota para você. Nós temos uma estação para viver aqui. Eu queria que você abrisse lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Diga: eu sou próspero. Foi o que Deus projetou para você. Deus falando com Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Ele disse: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Isso nos ensina a falar. Nós precisamos falar aquilo que a palavra diz. Deus está dando uma chave a Josué. Você precisa falar a palavra. Sempre que nós falamos, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não estou falando a palavra. Deus está dizendo a Josué, você precisa falar a palavra. E muitas vezes nós não temos muitas coisas para falar a respeito da palavra, porque ainda não conhecemos tanto. Mas ele vai dizer em seguida, medite. Por que meditar? Porque vai aumentar aquilo que nós temos para falar. Ele diz, fale logo, já comece agora, já comece com o que você tem, Josué. Não vai deixar para amanhã, não vai deixar para depois. Não, eu preciso me encher muito, eu preciso aprender muito, eu preciso fazer, não sei, cursos e cursos, eu preciso ler a Bíblia inteira. Ele diz, fale agora o que você tem. E aí ele diz, e medite. Porque à medida que a gente vai meditando, a gente vai corrigindo coisas. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, que nós precisamos renovar a nossa mente. Por que nós precisamos renovar? Porque existem conceitos que não são condizentes com a palavra. E esses conceitos só sairão da minha mente com muita meditação da palavra, ao ponto de precisar ser de dia e de noite. Não pode ser algo que a gente faça quando a gente quer. Quando a carne dá vontade, ela não vai ter vontade. Nós precisamos mergulhar na palavra sem vontade. Mas à medida que nós vamos mergulhando, nós estamos nos inclinando para as coisas do Espírito. E essa inclinação, esse desejo de conhecer, o desejo de saber que a respeito da minha vida, Jesus não está lamentando. Eu estou crescendo, eu estou caminhando nos passos que o meu Pai projetou. A gente precisa ter essa sede, o desejo de nos inclinarmos para as coisas do Espírito, precisa ser movido por nós mesmos, que somos um Espírito. Nós não somos esse corpo físico, apenas o temos, é a legalidade que temos para estarmos aqui. Mas nós somos um Espírito, e a gente precisa lembrar disso. Eu preciso me inclinar para as coisas do Espírito, e eu me inclino para as coisas do Espírito, decidindo meditar nos conceitos da palavra. Eu não posso ser enganado por qualquer vento de doutrina, eu não posso ser enganado por qualquer conceito. Eu preciso aprender aquilo que a palavra diz, eu preciso correr nisso, eu preciso meditar de dia e de noite. E aí ele vai seguir dizendo a Josué, ele diz, olha, você medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme aquilo que você meditou. Deus está dando uma chave para mim e para você, assim como Ele deu para Josué. Talvez você tenha lamentado áreas da sua vida que não se desenvolveu até aqui. Talvez existam coisas que estão paralisadas há 10, 20, 30 anos. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você, fale a palavra. Com o que você tem, agradeça, louve ao Senhor, se alegre com o que você tem agora. E Ele diz, mas medite na palavra, conheça os princípios, os conceitos, a doutrina, cresça. E à medida que nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós vamos ter cuidado. Eu não posso mais viver dessa forma. Eu preciso me inclinar para as coisas do Senhor. Eu aprendi que a palavra diz isso, e eu até andei assim até aqui, mas não é coerente com a natureza que eu carrego, não é coerente com o projeto de Deus para a minha vida. Não, viver assim não é coerente com aquilo que o Senhor quer que eu faça. E Ele diz, então você vai ter cuidado, porque você meditou. Você começa falando, mas você precisa mergulhar nos conceitos. E quando eu mergulho, eu sou cuidadoso em cumprir aquilo que a palavra diz. Aí Ele diz, agora você está apto a fazer prosperar o seu caminho.
Às vezes você tem esperado por Deus para que Ele faça alguma coisa para que você prospere. Mas o texto está dizendo que você vai falar, que você vai meditar e você vai fazer prosperar coisas que estão paralisadas. E você está achando que é Deus que está barrando. E você está achando que é Deus que está demorando em fazer. Mas Ele está dizendo, é você quem vai fazer. A palavra vai nos habilitar. E Ele disse, você vai fazer prosperar. Por causa da palavra. Quem nos deu essa prosperidade? O próprio Deus. Mas existe uma parte que é minha. O Evangelho é isso. Uma via de mão dupla. Onde o Senhor deseja, Ele projeta, Ele disponibiliza coisas, mas eu preciso corresponder. Por exemplo, há um chamado de Deus para as nossas vidas. Isso é um fato. Mas há uma necessidade que o homem corresponda com esse chamado. Mas Deus tem um chamado? Tem. Mas é a minha parte em corresponder com Ele, amando a palavra acima de todas as coisas. O salmista diz lá no Salmo capítulo 1, verso 2, diz, olha, sua plena satisfação está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, que a gente seja como uma árvore plantada à beira de um rio. Você já viu que ninguém anda aguando planta que está na beira do rio? Porque ela já está no lugar certo. Não precisa ninguém levar água até ela, já está no lugar certo. As suas folhas não murcham e no tempo certo ela dá o seu fruto. Há um projeto de Deus para as nossas vidas, prosperidade. É um conceito bíblico, é uma doutrina da palavra para mim e para você. Agora nós precisamos meditar nisso. Nós temos um ministério e isso não é para um grupo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, eu queria que você abrisse também, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Nós estamos falando sobre prosperidade. E nós vamos prosperar pela palavra, amém? A palavra é o caminho, é o percurso que nós temos que trilhar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, certamente você conhece esse texto. A Bíblia diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu um ministério, diga um serviço, da reconciliação. É um chamado, é um ministério, é um trabalho. E como nós temos andado a respeito disso? Como tem andado o nosso ministério? Em que nível de prosperidade o nosso ministério está? Parado? Andando bem lento ou está correndo? Não, mas eu achei que o ministério era para os pastores, para os profetas, para os evangelistas que estão na rua, e aí a gente vai criando rótulos para cada um deles. Não, ele está dizendo que Ele, Deus, nos reconciliou, quem? Todos nós. Nós estávamos em uma condição, separados de Deus. Mas quando nós recebemos Jesus, Ele diz, Ele nos reconciliou lá, em Cristo Jesus. Foi Deus quem fez em Cristo. Ele disse que na hora que isso aconteceu, no dia que você nasceu de novo, Ele já lhe entregou uma responsabilidade, um serviço. O que Ele nos disse? Aqui no meu reino, você tem utilidade. Inútil, nós éramos no império das trevas, escravos do pecado. Mas Ele disse, no reino, você tem uma utilidade, você tem um serviço, um ministério, o ministério da reconciliação. Você precisa falar às pessoas aquilo que aconteceu na sua vida. Você tem a responsabilidade de reconciliar o mundo por meio de Cristo. Você é o condutor das pessoas.
Como nós temos andado a respeito disso? Que nível de prosperidade, de entendimento nós temos em relação ao nosso chamado? Não, mas é porque eu tenho um chamado, o Senhor já falou comigo, e eu sou isso, eu tenho um chamado nos 5 dons ministeriais, e aí eu só vou servir nos 5 dons ministeriais, eu estou aguardando o tempo, o Senhor está fazendo. A gente começa hoje, nesse chamado que é para todos nós, e à medida que nós vamos sendo encontrados fiéis, o Senhor vai encaixando cada coisa no seu lugar. Ele diz a Josué: Josué, fale, comece agora, Josué, não fique esperando o tempo tal, comece com o que você tem. Prosperidade é nós darmos o próximo passo. Prosperidade não é você querer dar 10 passos, ou um passo que a sua perna não alcança, é dar o próximo. O nosso ministério precisa prosperar, mas a gente precisa ouvir sobre isso, a gente precisa acreditar no que o texto está dizendo, e à medida que eu acredito, eu me movo, porque eu decidi acreditar naquilo que o texto diz. E a gente não vai ficar com qualquer vento de doutrina, qualquer pensamento errado que vem. Não, isso é para alguém, você não fala tão bem, você não sabe falar, você não tem isso, você não tem aquilo outro. Moisés andou por aí, ele disse: Senhor, eu não tenho como não vou fazer, eu sou gago, eu não falo bem, eu não sei falar bem a minha língua, mas tem o meu irmão. E às vezes nós temos andado assim como Moisés: não, mas tem o meu irmão que sabe fazer melhor do que eu, tem o outro que é mais capaz, que é mais habilidoso. Aí Deus disse: é você, rapaz, que vai fazer, é você que vai ocupar, eu te chamei exatamente para isso, Moisés. Mas vou colocar o seu irmão como seu auxiliar. E a gente vê naquele texto, é interessante porque começa uma burocracia. Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com Faraó. Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com Faraó. Parece uma burocracia. Por que Deus não tira Moisés e fala logo com Arão? Para ele falar com Faraó? Mas a gente vai saber depois. Porque no dia que Moisés precisa ir para a conferência de prosperidade, fica aí, Arão, eu vou para a conferência no monte. Aí quando volta, ele mudou, foi o Deus da igreja. Ele não só mudou a cor das paredes, irmãos, ele mudou o Deus da igreja. Eu estou dizendo isso para você saber que existem coisas que é você que precisa fazer, não são outras pessoas. Aquelas que você julga ser a mais capaz para fazer no seu lugar, não vai fazer como você. Quem tinha que estar é aquele que era o gago mesmo. É aquele que é julgado menos capaz, mas às vezes é por você mesmo. A responsabilidade que Deus nos entregou precisa ser considerada por nós. Lá na parábola dos talentos, você vê que um senhor entrega responsabilidades a servos. Diga: eu sou um servo. Porque ministério é serviço, e nós fomos chamados para servir, fomos comprados. E aí a gente vê que ele entrega uma responsabilidade, um talento. Ao outro ele entrega 2, ao outro ele entrega 5. E aquele que entregou 2, devolve 4 no dia da prestação de contas. Diga: prosperidade. Aquele que recebe 5, no dia da prestação de contas, devolve 10. Prosperidade. Mas o que entregou 2 e devolve 4, ouviu o que do Senhor? Servo bom e fiel. Não foi assim? E o que entregou 10? Ouviu a mesma coisa. Servo bom e fiel. Mas ele entregou menos da metade do outro. Mas é segundo a capacidade. Deus nos chamou segundo a nossa capacidade. Você não precisa ficar se comparando com o outro. Você só precisa fazer o seu.
Esse é um conceito de prosperidade que nós precisamos ter. Não precisamos ficar nos comparando com os outros. Faça o seu. Uma consciência de que um servo precisa fazer, mas que nós não somos servos porque fazemos. É um outro conceito errado que nós carregamos, que foi se firmando, e muitas vezes as pessoas enchem a boca para dizer, eu sou um servo de Deus, mas na cabeça dele é pelo que ele faz. Mas o que entregou um talento, que enterrou, que ficou ali considerando talvez, não, eu vou guardar. Na hora da prestação de contas, ele ouve, servo, mau e negligente. Mas ele ouve servo, não fez nada, porque não é pelo que nós fazemos. É porque nós somos comprados pelo preço de sangue. Saímos de um império das trevas para um reino de luz, não foi pelo que você fez. Foi por um sangue que foi derramado de um inocente. Ele disse, eu desço para pagar o preço. Agora nós precisamos prosperar por esse preço que foi pago. O que nós vamos fazer não fala sobre a condição de nós sermos servos ou não. Somos servos, filhos de Deus. Mas eu preciso corresponder com isso, com essa posição que Ele me deu. E isso vai falar sobre a nossa fidelidade naquilo que nós somos chamados, ministério. E aí sim eu decido corresponder com isso. Eu decido sair do meu banco. Eu decido fazer alguma coisa, eu decido mergulhar na palavra, eu decido aprender a doutrina da palavra, eu decido aprender o que Deus disse. Eu decido sair de um lugar de acomodação, onde eu estou cheio de conceitos errados, mas cheio das minhas razões. Porque como eu carrego esse conceito há tanto tempo, aquela é uma verdade, ponto final, sendo uma mentira quando se compara com a palavra. Nós precisamos ficar com a palavra. Nós precisamos amar o que a palavra diz. Nós precisamos crescer, prosperar. O Senhor está aguardando. Talvez você esteja aguardando por Deus. E Ele está dizendo, eu estou aguardando por você. Eu já te habilitei, eu já te chamei, você está no reino de Deus, não mais no espírito das trevas, você está livre, você não precisa mais viver uma vida de pecado, você está liberto dessas coisas, você pode decidir. Há essa capacidade dada pelo Espírito dentro de você, você tem a mente de Cristo. Agora eu preciso corresponder com isso. Amando a palavra, não por um peso, nada do que a gente vai fazer deve ser um peso para nós, pelo contrário, o amor que foi derramado em meu coração me habilita. Diga, é prosperidade, é amar a palavra acima de todas as coisas, irmãos. Prosperidade é amar a palavra acima de todas as coisas. O que a doutrina da palavra diz, eu não posso abrir mão da doutrina da palavra. Eu não posso andar segundo os meus pensamentos ou segundo os pensamentos dos meus pais. Pelo contrário, você é a pessoa hoje para ensinar o seu pai. Pai, nós pensamos errado até aqui. Não é assim que a palavra diz. Ei, Deus colocou a sua palavra acima de todas as coisas. Nós precisamos ter o mesmo comportamento de Deus, considerando a palavra acima de todas as coisas, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus conceitos. É a palavra. Se nós não formos radicais nisso, não vamos prosperar segundo a vontade de Deus, mas vamos andar capengando, sofrendo e dizendo, é a vontade de Deus. Deus não nos chamou para viver sofrimento. E eu não estou dizendo que nesse percurso, talvez a gente não tenha problemas. Teremos muitos problemas. Mas eu preciso saber, a vontade de Deus e o plano de Deus é prosperidade. Vai passar. Todas essas coisas vão passar. Porque Deus tem dias de paz para mim. Deus deseja que a sua família prospere.
Existe um conceito de prosperidade à luz da palavra para a sua família, para a sua casa. Talvez ela esteja destruída até aqui em muitos aspectos, mas o que você precisa saber é que Deus deseja, foi Ele quem fez, é uma instituição divina. Coloque as coisas no lugar, faça aquilo que você precisa fazer, organize a sua casa, como um líder, como uma autoridade na sua casa, decida colocar certas coisas no lugar, orando, declarando a palavra, ensinando aos seus filhos. É uma decisão, decisões importantes nós vamos tomar a vida inteira na vida. Lembra do que eu ouvi? Começa aqui, pode terminar em um tribunal. Decida bem. E a melhor decisão que nós temos para tomar nessa terra é decidir pela palavra. A decisão de andar fora da palavra tem trazido muitos prejuízos no que diz respeito à família. Mas o conceito de Deus para a família é prosperidade. Quanto ao seu marido, quanto à sua esposa, quanto aos seus filhos, Deus quer prosperidade. Que ande bem, que sejam aprovados em tudo aquilo que eles forem fazer, que haja prosperidade, que haja crescimento. Cuide da sua família. Talvez não tenha prosperado até aqui, porque você não tenha cuidado no padrão que é necessário. Talvez a gente tenha sido negligente até aqui. Tenha tempo para a sua casa, para a sua família. Se você tiver um espaço de tempo, corra para a sua casa. E lembre que as demandas dessa vida, elas não têm fim. É uma conta, é um problema, é uma situação, são tantas coisas, mas você tem que ter um horário, tem que ter um tempo. Não, encerrou, é até aqui. Eu tenho uma responsabilidade, Deus está contando comigo, Ele projetou prosperidade, eu tenho que fazer a minha parte. Jesus fez isso com os discípulos. Eu queria que você abrisse esse texto, Marcos capítulo 6, versículo 31. Marcos 6, 31. Eu quero te dizer isso para dizer que você precisa cuidar bem da sua casa. Marcos capítulo 6, versículo 31, olha o que Jesus fez. Então convidou-lhes Jesus, vinde somente vós. Com quem Jesus está falando? Com os discípulos. E aí entra e sai muita gente, confusão, demandas da vida. Ele diz, rapaz, espera aí, vem cá, só vocês. Vamos para um lugar deserto, vamos para um lugar só nosso, e vamos descansar. Ele diz, olha, pois a multidão dos que chegavam e partiam eram muito grande, não tem fim a demanda. Deixa aí, vamos lá, para um lugar só nosso, para a gente descansar. Isso é cuidado. Não fica querendo dar conta do mundo todo, não. Vá para a sua casa, vá cuidar da sua família. Demanda não tem fim. Você precisa cuidar da sua casa. Ele diz, rapaz, os que chegam e os que saem não tem fim não. Não tem tempo nem para comer, Jesus está dizendo aqui. Deixa isso aí de mão. Tinha hora que Jesus largava o povo e disse, fica aí que eu vou para o monte orar. Mas a demanda parou? Não para, não tem fim. E você muitas vezes tem negligenciado a sua casa por causa das demandas. Elas nunca vão acabar. Mas a sua família pode acabar pela negligência, pela falta do cuidado. Mas Deus projetou acabar? Não. Deus projetou prosperidade a respeito daquilo. Nós precisamos ter esse tempo para deixar as coisas de lado. Eu só trabalho até 6 horas da tarde. A Gabi já contou aqui em outro momento, né? Tinha umas coisas para pagar, umas coisas para resolver, e a Gabi acelerada. Eu digo, encerrou, isso é até 6 horas. Agora amanhã, 6 horas, eu volto a pensar sobre isso. Encerrou o tempo. Deixe de mão.
E à medida que a gente vai aprendendo a colocar cada coisa no lugar, inclusive a respeito do nosso trabalho, porque Deus quer que o nosso trabalho prospere. Deus projetou o homem trabalhando. Lá em Gênesis você vai ver isso, que Deus organiza o jardim, coloca o homem para plantar, para guardar. O que é isso? Trabalho. Ali é antes da queda, já tinha trabalho. Porque talvez você pense, mas é tão trabalho, o trabalho é tão pesado, é tão isso. Não, mas faz parte do projeto de Deus. Depois disso, houve o estresse. Precisamos suar, fica estressado, cansa, mas o trabalho faz parte do projeto de Deus. E Deus projetou para o seu trabalho prosperidade. Que vá bem, que você produza, que aquilo que você pegue vai funcionar. Eu queria que você abrisse um texto para a gente agilizar. Deuteronômio capítulo 8, o tempo já voou. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Vamos lá, rapidinho. Deus não tem problema com as coisas que você vai conquistar com o seu trabalho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 diz assim: comerás e ficarás satisfeito, e bendirás ao teu Deus na terra que Ele te dará. Contudo, tendes cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueça do Senhor teu Deus, e não deixe de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos, que hoje te ordeno. Mas não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado o teu gado e o número das ovelhas tendo aumentado, multiplicando-se também a prata, o ouro e tudo quanto tiveres. Percebe que Deus não tem problema com as coisas? Mas houve uma doutrina que chegou e nos ensinou que Deus gosta, que Deus aprova a pobreza, a coisinha pouca. Mas não é o que Deus está dizendo aqui. Ele diz: eu não tenho problema com o seu aumento. Vai aumentar, você vai construir boas casas, vocês vão andar em bons carros, o seu ouro vai aumentar, a sua prata também, as ovelhas aumentam, só aumento, diga prosperidade. Ele não tem problema com as coisas. Como eu vou adquirir essas coisas? Por meio do trabalho, porque foi o que Ele projetou. Ele estabeleceu o homem e a mulher para trabalhar, para ser frutífero. O que você vai pegar vai funcionar, vai prosperar. É projeto de Deus. E ele diz: olha, mas qual o cuidado? O cuidado é contigo mesmo. Ele diz: olha, para que o teu coração não se ensoberbeça e você diga: a força, versículo 17, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e a riqueza. Qual o cuidado de Deus? São com as coisas? Não, com o seu coração. Para que você não se atrapalhe nos conceitos. Ele diz: olha, há um cuidado. Antes de você pensar sobre isso, que foi com a força do seu braço, antes, lembre do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força e capacidade para produzir riquezas. Então, tudo que você sabe fazer, a capacidade que você tem, a habilidade que você tem de produzir, de raciocinar, a sua inteligência, eu tenho que reconhecer isso. No caminho da prosperidade, no caminho do aumento, eu não posso esquecer do meu Deus. Mas isso nunca vai poder ser apenas com a minha boca. Deus mesmo estabeleceu meios para que nesse percurso da prosperidade e do crescimento, eu não me perca. É por isso que existem dízimos, é por isso que existe oferta, é por isso que existe o cuidado com os pobres, é porque à medida que nós vamos ganhando e esse aumento vai acontecendo, a gente precisa ir liberando proporcionalmente aquilo que nós temos. Porque à medida que nós retemos, Ele está dizendo: cuida do seu coração. Deus disponibiliza no percurso do crescimento meios para que eu libere. E eu estou mandando os recursos que eu ganhei. Ele disse a Josué: você fará prosperar. Mas ele diz: lembra que essa capacidade que você tem de fazer, lembra da origem dela. Lembrar, quando ele está dizendo aqui, não é apenas você pensar sobre essa capacidade, mas eu preciso externar isso com atos. E acima de tudo, amando fazer isso, amando dizimar, amando ofertar,
amando cuidar dos pobres. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz: não adianta você dar o seu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor. Então a chave da entrega é o amor, senão você vai entregar e é simplesmente sem valor. Não é apenas entregar daquilo que você ganhou, é lembrar exatamente a origem, como quem está dando direitos autorais. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Alguém canta, alguém compõe. Ele só canta porque alguém compôs. E quando ele canta, aí ele ganha um monte de dinheiro. Ele precisa dar a origem, a parte que é da origem. E quando ele não entrega a parte do compositor, eu posso dizer que ele roubou? Posso, porque ele ganhou daquilo que não era uma capacidade dele. E aí a Bíblia vai e faz essa mesma associação, lá em Malaquias. Diz: você está roubando. E as pessoas ficaram sem entender. Como é que pode uma pessoa roubar Deus? Não estou entendendo. Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. O que são os dízimos e as ofertas? O meio que Deus criou para eu não me perder no percurso da prosperidade, do aumento. Eu preciso liberar, não de qualquer jeito, não por um peso, mas compreendendo a doutrina da palavra, pensando como a palavra pensa. E quando nós somos fiéis nessa entrega, nessa honra, nessa consideração, ele diz: esse não tem problema, pode derramar. Derrame as riquezas, que ele não se perde, porque nós aprendemos isso pela palavra. É um exercício. Queria que o departamento de música viesse. Nós precisamos reconhecer isso. Eu gosto muito de um texto, que é 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vemos Davi fazendo isso. Ele está recolhendo uma grande oferta para a construção de um templo, e lá foram derramadas muitas ofertas ao ponto de ter que pedir para parar. E aí ele, depois daquela oferta recolhida, ele vai orar por aquilo, e aí ele diz no versículo 14, ele diz: olha, então quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudesse contribuir tão generosamente e com tanta alegria, como estamos fazendo agora? Ele diz: olha, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos o que é teu. O Senhor deseja prosperar o seu trabalho, mas à medida que esse trabalho vai aumentando, você não pode se perder. E o não se perder é exatamente conseguir reconhecer isso. Só foi possível por causa do Senhor. Foi uma capacidade que o Senhor me deu, foi uma habilidade, foi um meio, coisas se moveram para me favorecer, foi o Senhor. E quando nós vamos aprendendo pela doutrina da palavra, considerando a palavra acima de todas as coisas, como Deus considera, as coisas vão se encaixando na nossa vida. Deus projetou prosperidade. Você pode ficar de pé. O Senhor é bom. Você pode fechar os seus olhos. Existe alguém aqui essa tarde que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Nós não estamos falando sobre uma religião, sobre uma troca de religião. Nós estamos falando sobre receber aquele que veio aqui pagar um alto preço em nosso lugar, um preço que nós jamais poderíamos pagar, e Ele nos tirou de uma condição de servidão, de escravidão, lá no império das trevas, mas Ele veio aqui pagar um preço, para que você e eu pudéssemos escolher, e aí nós vamos deixar de ser servos, escravos do pecado, e nós vamos nos tornar servos no reino de Deus. Essa é uma proposta do Senhor para você, mas como eu disse hoje à tarde, tudo que Deus propõe, tudo que Deus organizou, é necessário um sim do homem. E essa tarde, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, como seu Senhor e Salvador, essa é a tarde que Ele preparou para você. É a tarde para o seu sim.
Do mesmo modo que em um casamento o marido precisa dizer sim, o noivo precisa dizer sim para a noiva precisa dizer sim para o noivo, e ali há um casamento por causa do sim que eles deram. É exatamente isso que o Senhor espera de você. Talvez você esteja aqui e algo está queimando dentro de você, e você talvez esteja pensando, mas eu não estou pronto, mas eu ainda estou vivendo assim, eu estou vivendo de outra forma. E eu quero dizer para você que não é pelo que você faz. Se tornar um servo, se tornar um filho, é pelo que ele fez. Está pronto, você precisa dizer sim. Não, eu decido, eu quero. E as outras coisas você vai aprendendo pela palavra. É uma decisão importante. Todos os dias nós temos uma decisão importante para tomar, mas essa é a mais importante que nós podemos tomar em vida. Essa muda a nossa eternidade. Um dia nós estaremos frente a frente com Ele, e essa decisão vai fazer toda a diferença para nós. Se você está aqui e deseja vir receber Jesus como seu Senhor, venha hoje. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Alguém já tomou essa decisão há tempos atrás, mas esfriou, ficou distante e deseja se reconciliar com Ele. Se você está assim e deseja, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Graças a Deus. Como é o nome da senhora? Josélia? Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor é bom. Eu quero dizer para a senhora que não importa o que aconteceu, não importa o que passou, o Senhor não está com raiva de você, pelo contrário. A gente vê isso lá na parábola, né, do filho pródigo, que ele vai e o pai está esperando, aguardando a sua volta. E quando ele volta, o que tem para ele, embora ele tenha uma mente com muitos pesos, muitas coisas, mas o pai o recepciona muito bem. Ele diz: olha, prepara uma roupa para ele, traga o anel de autoridade, a sandália de filho, prepara uma festa. É o que Deus tem para você hoje. Nós vamos orar pela senhora. Eu declaro em nome de Jesus que nunca mais a senhora vai se afastar. Vai permanecer firme, vai prosperar no seu chamado, na sua caminhada, na sua jornada, na sua família, nos seus negócios. Tudo vai bem. Em nome de Jesus. Vamos orar por ela. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela irmã Josélia, que hoje volta à sua casa, Pai. E nós estamos aqui com toda a alegria do nosso coração para recebê-la, assim como nós sabemos que o Senhor também está. E nós cremos em nome de Jesus que ela nunca mais vai se afastar. Não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vai permanecer firme naquilo que são os teus propósitos de prosperidade para ela. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Você está aqui, é crente e deseja ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Quero dizer a você que é para os dias de hoje, é para você, está disponível. Nós temos uma equipe aqui te aguardando. Se você desejar receber o batismo no Espírito Santo, vem agora, nós vamos te conduzir. Todos cheios? Amém, glória a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja imposição de mãos para a cura? Você não precisa sair daqui do mesmo modo que você chegou. Vai sair livre em nome de Jesus. Está vindo alguém aqui, glória a Deus.
O Senhor é bom, Malderlane. O que a senhora estava sentindo? Nos rins. Amém. Vamos orar por ela. Ela está sentindo mal-estar, dores nos rins. Mas nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que naquilo que a palavra diz. Jesus disse: olha, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não importa qual seja, porque a Bíblia diz que ele já levou todas as enfermidades. E nós cremos nisso. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que nos ensina a respeito de todas as coisas. E obrigado pelo teu poder operando agora. Cumpra a sua palavra, Pai. Cura se manifeste. Toda inflamação, toda infecção, todo mal-estar, vai embora agora em nome de Jesus. Saúde divina fluindo no seu corpo. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos está operando em cada órgão, em cada parte, e toda inflamação vai embora agora em nome de Jesus. Está feito. Em nome de Jesus, diga: eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Está feito em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Creiam e vivam prosperidade. O Senhor é bom e fiel. Glória a Deus. Você foi abençoado essa tarde? Bênção, irmãos. Que palavra poderosa. Se você foi abençoado nessa ministração, quem dirá em 3 dias, né? Você escutando sobre esse tema, prosperidade, na nossa conferência, que vai ser na próxima sexta-feira. Amém? Eu queria trazer algumas indicações literárias acerca desse tema que o pastor ele ministrou, que é um livro do pastor Bud, né? O Melhor desta Terra. Você encontra esse livro lá no Verbo Shop. O que Deus me ensinou sobre prosperidade, do Kenneth Hagin, e chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Então esses e outros exemplares você pode estar encontrando lá no Verbo Shop, vai edificar a sua fé. Amém? Como eu falei bem no início, não esqueça de passar lá no balcão de informações, fazer a sua inscrição para o Prospere 2024. Não perca essa oportunidade, não deixa também para depois, já estão se esgotando, né, os passaportes, então passa lá, faça a sua inscrição. Está tendo também cantina do departamento de jovens lá atrás, passa lá também, adquira seu lanche, abençoe esse departamento, é uma grande bênção para a nossa igreja. Onde estão nossos visitantes, as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Lá atrás tem uma equipe lá te esperando, está sinalizando para você, e ela vai te conduzir para uma sala que foi preparada especialmente para você. Você que trouxe o nosso visitante também pode estar indo com ele para ele não ficar deslocado. Eu queria uma salva de palmas para os nossos visitantes. No mais, tudo certo? Mais alguma coisa, produção? Estamos encerrando, então vão na graça e na paz, praticando essa palavra. Eu declaro uma semana abençoada, produtiva, próspera, cheia de boas notícias, e se prepare. Seu telefone vai tocar com boas notícias chegando, em nome de Jesus. Os pastores vão estar aqui à frente para poder estar aconselhando você, orando por você. Também passa lá no Verbo Shop e adquira essa camisa aqui maravilhosa do Prospere, tá? É uma camisa confeccionada para esse evento, não deixe de adquirir ela, passa lá no Verbo Shop, você pode estar adquirindo. Vou na graça e na paz, no nome de Jesus.